Olá, boa tarde. 36 milhões de pessoas no mundo têm o vírus HIV. O número de novas infecções que vinha caindo agora está estagnado. E o maior problema está na falta de prevenção. A situação é tão grave que, segundo a ONU, todos os avanços no combate à doença até agora, que foram muitos, podem ser perdidos. Há 16 anos, Renata perdeu o melhor amigo. Ele tinha AIDS. Me deixou de lição o seguinte, que você tem que se prevenir. Esse é o único remédio para uma doença tão avassaladora que é a AIDS. O número de novos casos de AIDS vem caindo no mundo, mas o Brasil está na contramão dessa tendência. Em 2010, eram 700 mil pessoas infectadas. No ano passado, 830 mil. O país é responsável por 40% dos novos casos da doença na América Latina. 15 mil pessoas morrem por ano, segundo o Ministério da Saúde. O grande problema é exatamente o jovem que banaliza o uso do preservativo nas suas relações. O outro aspecto que está relacionado que existe uma distorção das pessoas acreditarem que a AIDS ela tenha tratamento e o fato de ter tratamento é igual à cura. Isso não é uma verdade. Para tentar conter o avanço, o Ministério da Saúde anunciou que deverá incluir na lista de medicamentos distribuídos pelo SUS um remédio que diminui em até 92% o risco de contrair o vírus HIV. A expectativa do Ministério da Saúde é de que até o final do ano, 10 mil doses do remédio tenham sido distribuídas em todo o país. A medicação estará disponível nos centros especializados na prevenção e no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. A pílula que deverá ser tomada diariamente é a combinação de 2 antirretrovirais e é indicada para quem não tem AIDS. Vai atuar preventivamente. E para falar sobre os números da AIDS no Brasil, recebemos o médico sanitarista Arthur Kalischmann, coordenador adjunto do Centro de Referência e Treinamento DST-AIDS do Estado de São Paulo, e o sociólogo Alexandre Grangeiro, pesquisador da Faculdade de Medicina da USP. Participe aqui da nossa conversa, mandando suas perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde. Obrigada pela presença. Tudo bem? Nós vimos aí, a reportagem trouxe esses números mostrando o seguinte quadro. Então, os novos casos de AIDS vinham aí há alguns anos diminuindo, agora encontram-se estagnados e no Brasil aumentaram. O que explica essa situação? Bom, essa estabilidade, tanto no mundo quanto essa quase estabilidade no Brasil, com ligeiro aumento, na verdade misturam padrões diferentes, né? Então, no mundo você tem lugares onde a epidemia ainda cresce muito, como no leste europeu, por conta de uso de droga injetável. Outros locais onde ela até tem uma diminuição, ainda que pequena, como na América do Norte, Europa. Mas você tem uma epidemia mundial crescendo entre homens que fazem sexo com homens, entre gays, e entre jovens, principalmente, né? O Brasil também tem um padrão misto, né? Você tem locais, né, no Brasil, regiões no Brasil, como o Sudeste, por exemplo, onde a epidemia tem uma certa queda, uma estabilidade, regiões onde ela, no Sul e no Norte, onde a epidemia cresce de forma muito importante, né? Então, a gente tem que olhar diferentes situações em diferentes locais para poder entender esse cenário global ou mesmo cenário nacional, que também é composto de diferentes situações. Alexandre. Então, de fato, acho que nós estamos vivendo hoje uma situação que merece um alerta, né? Quer dizer, nós temos uma epidemia no Brasil que foi diagnosticada primeiro há 30 anos. Nós tivemos um crescimento importante até a década de 90, finalzinho da década de 90, e depois nós começamos a ter um declínio e uma estabilidade. Hoje, todos os indicadores que nós estamos olhando apontam para um recrudescimento da epidemia. Quer dizer, nós estamos voltando a ter uma epidemia muito intensa. Eu até diria que hoje nós temos o pior cenário da epidemia nesses 30 anos. Pior cenário? É um pouco, e tem alguns motivos para isso. Primeiro, nós nunca registramos tantos casos ao ano como nós estamos registrando atualmente. Quer dizer, são 40 mil casos de AIDS, são quase que 47, 48, quase 50 mil casos de novas infecções. Em nenhum outro momento desses 30 anos se registrou tantos casos. Nós temos, quando a gente começa a olhar os dados de comportamento sexual, nós começamos a observar uma mudança importante nas novas gerações, quer dizer, as novas gerações começam em relação às gerações
gerações de 90, ou seja, que começaram a transar quando já tinham a epidemia de AIDS, quer dizer, foram educadas sexualmente para lidar com a epidemia, hoje as novas gerações já começam a ter uma relação sexual mais cedo, começa a ter um maior número de parceiros, começa a ter um menor hábito de uso de métodos preventivos, então tem uma mudança geracional, uma mudança de comportamento no Brasil, ou seja, que nós temos um aumento da população suscetível, né, que são essas populações que mais se expõem, e, ao mesmo tempo, nós temos mais casos, ou seja, nós temos mais casos, nós temos mais pessoas transmitindo a doença, mais pessoas podendo se infectar. Então, de fato, todos os indicadores apontam que nós estamos num momento crucial em relação à doença. Nós estávamos até no papo, na conversa aqui antes de começar o programa, vocês chamaram a atenção para o fato de que lá nos anos 90, né, nós víamos aí figuras públicas, né, na luta contra a doença. Foi o caso de Cazuza, por exemplo, que fez questão de mostrar ali o que estava acontecendo. Hoje a gente não vê mais isso, claro, muito devido também ao avanço dos medicamentos, mas o quanto isso também, né, das novas gerações não terem assistido essa luta contra a doença lá atrás, faz com que se tenha a falsa impressão de que é uma doença, então, que tem tratamento, ou até a falsa impressão de que, sim, tratamento tem, mas que tem cura. Sem dúvida. Eu acho que a gente vai ter que lidar com isso, quer dizer. E tem um lado bom. É bom que não se tenha visto, não se veja mais tanto sofrimento e mortes como se via antigamente. Mas, por outro lado, como o Alexandre fala, isso pode estar dando ensejo a uma reemergência da epidemia ainda silenciosa, né? E o custo para isso, né, o custo tanto para as pessoas quanto para os sistemas de saúde e tudo mais, pode ser muito pesado, porque principalmente pela questão da manutenção do acesso ao tratamento e tudo mais. Então, embora a epidemia hoje ela possa não ter mais a cara de morte que ela tinha antigamente, o custo social e de sofrimento e de preconceito que ela ainda traz é muito grande, né? E no momento onde a gente está tendo menos opção também e, às vezes, menos liberdade para discutir questões de sexualidade, questões dessa natureza. Então, como a Alexandre estava falando, quer dizer, a gente está numa época onde as possibilidades de acessar parceiro por Tinder, Grindr, sistemas, né, de informática e de apps, né, a liberdade está, de uma certa forma, ou a possibilidade de exercer a sexualidade está maior a cada momento e talvez os espaços para discutir isso na sociedade fiquem mais restritos, né? Então, é uma possibilidade muito grande de exercer a sexualidade, talvez com poucos espaços de elaborar sobre isso. Tem muita gente já aqui participando da nossa conversa. O Maurício Júnior, ele fala assim, por que não existem mais programas de conscientização nas escolas? Pelo menos na minha época tinha, ele diz aqui, né? O Ranieri Souza, com pouca propaganda hoje, o povo esquece que existe essa doença. Aproveitar, então, para falar justamente sobre esses programas de conscientização e para as campanhas. Elas são eficientes hoje, Alexandre? Então, acho que tem, como você estava chamando a atenção, quer dizer, se nós temos hoje o maior número de casos sendo conhecidos, então, e a sociedade não está percebendo, nós poderíamos dizer que nós temos uma epidemia invisível, né, que está percorrendo. Se há uma epidemia invisível, a sociedade se mobiliza menos. E como se mobilizando menos, tem mais vulnerabilidade. Portanto, deixou de fato de fazer coisas que faziam no cotidiano. Então, na década de 90, no começo dos anos 2000, na escola se discutia sobre a HIV e AIDS. Quando se começava a discutir sobre sexualidade, fazia com que cada aluno aprendesse a conviver, a lidar com a epidemia no seu cotidiano. E isso fazia, então, que você tivesse uma geração competente para lidar com a epidemia. Hoje, quando você tira da escola, você está gerando uma epidemia, quer dizer, uma população que não é habilitada, mais ou menos como se você estivesse deixando de ensinar matemática e português. Mas cadê o poder público aí, que tem acesso a todos esses números e conhece a real situação? Eu acho que tem uma questão do poder público e tem a questão da sociedade como um todo. Sim. Quer dizer, muitas vezes não é incomum a gente ver, por exemplo, nas escolas, quando a escola começa a fazer uma discussão sobre sexualidade, muitos pais se revoltarem ou acharem, né? Tem toda essa discussão no Congresso de não poder fazer discussão de gênero, quer dizer, ou do professor, quer dizer, existe todo um pensamento conservador, né? Eu acho que pode-se falar assim, que avalia que está conservando alguma coisa, mas que, na verdade, está perdendo o que julga que está conservando, porque a vontade e a necessidade e a sexualidade é uma coisa humana, a gente vai continuar tendo isso, aliás, se a gente não continuar, a gente acaba enquanto humanidade. E se as pessoas não têm espaços nas escolas, nos lugares, para elaborar isso, e se existe uma visão mais
conservadora que acha que você tem que interditar esse debate, o debate sendo interditado não interdita o desejo. Diminui a possibilidade que a pessoa tem de lidar de um jeito mais responsável com o seu desejo. E não ser clandestino, né? E você começar a ter uma vulnerabilidade maior e que ela se rebate tanto na discussão quanto no acesso. Então, discussão de acesso à camisinha dentro das escolas. Se os pais acham que isso vai fazer os filhos terem sexo antes da hora, e não que, pelo contrário, quando você discute, as crianças vão fazer sexo a hora que elas acharem melhor e de um jeito mais responsável, né, dependendo do olhar que você vê, você interdita a discussão, interdita a camisinha, interdita tudo, e o poder público tem que se haver com isso, porque muitas vezes o prefeito, o governador, o presidente está olhando o que alguém vai falar. Então é um embate que a sociedade vai ter que se haver com ela. Eu acho que a liberdade, a possibilidade da discussão é o melhor caminho. A interdição, a intolerância, a bota para baixo do tapete, isso é que faz, por exemplo, não só a epidemia fica invisível, a questão, a discussão fica invisível, mas o bichinho, o vírus está aí, né, comendo solto. Eu chamaria atenção a essa questão, porque a prevenção que nós conhecíamos há 10 anos é muito diferente da prevenção que nós conhecemos hoje. Né? Então, você pode perguntar aí para as pessoas que têm, sei lá, por volta de 30 anos, qual que é a forma de prevenção, e muitos vão falar, é a camisinha. Mas hoje tem uma multiplicidade de outros métodos preventivos que podem complementar a camisinha. Então, é importante que a pessoa saiba se está, de fato, em risco, e se teve em risco, qual que é o melhor método para ela utilizar, e mesmo que se falhar esse método, ela pode recorrer a outras formas. Então, por exemplo, nós temos o preservativo, nós podemos, em relações estáveis, utilizar o teste anti-HIV e estabelecer acordos. Se usou a camisinha e ela estourou, falhou ou esqueceu, pode-se ir a um serviço de saúde e usar uma profilaxia que nós chamamos de profilaxia pós-exposição, ou seja, usa medicamentos antirretrovirais, evita que se entrou em contato com o vírus que se infecte, e também está começando a entrar, como a própria reportagem disse anteriormente, o uso dos antirretrovirais para que as pessoas podem, negativas, não infectadas pelo HIV, podem usar diariamente e, com isso, evitar que se infecte mesmo que entre em contato com o vírus. Então, há uma multiplicidade de formas de prevenção que a sociedade precisa discutir para poder saber como melhor uso. E não é só isso, né? Porque mesmo hoje, se uma pessoa que está infectada, se ela souber fazer o diagnóstico, souber que está infectada, iniciar o tratamento, ela não só melhora muito a expectativa de vida dela, como ela também deixa de transmitir o vírus. Tá? E se ela deixa de transmitir o vírus, é uma pessoa a menos que mesmo sem intenção, deixa de transmitir o vírus. Ou seja, então, o arsenal que nós temos hoje para lidar com a epidemia, ele é muito grande. Ele é maior do que qualquer outro período que nós tivemos nesses 30 anos. O que nós precisamos é um pouco isso que o Arthur está fazendo. Nós não podemos interditar o debate para que a sociedade entre em contato com essas questões, discuta francamente questões sobre sexualidade, sobre preconceito, sobre como ter acesso a serviços de saúde para poder utilizá-la em prol da sua própria saúde. Justamente tendo essa consciência, né? Fazer alerta, até Alexandre citou aí tanto a chamada pílula do dia seguinte, né? Quando Os 28 dias seguintes. 28 dias seguintes, né? Esse outro medicamento que foi mostrado também na reportagem, né? Mas para se fazer o alerta para a pessoa não só assim contar com essas tecnologias, né? Elas não andam sozinhas, as pessoas não acessam elas, né? Ou seja, tem que ter sim políticas públicas que garantam tanto a discussão quanto o acesso aos meios de prevenção. A gente estava comentando aqui que a gente não assiste mais a essa cena, né? Como nós citamos aqui até o próprio Cazuza, e a Cecília Gil, ela coloca aqui deveria ser mais divulgada através da TV, da mídia, mostrando que, apesar, né, de sobreviver, ela coloca aqui, essas pessoas sofrem muito preconceito, né, e o corpo muda, tal. Doutora Arthur, o que a gente pode fazer de alerta nesse sentido? Como que é, né, a vida de uma pessoa que tem, sim, o vírus? Então, eu HIV. acho que, assim, por muito tempo, no começo da epidemia, né, havia um terrorismo muito grande, né? Isso causava um estigma e um preconceito muito grande. E eu acho que foi muito positivo se lutar contra o preconceito, se lutar contra o estigma, principalmente se valorizar a vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS, né? E com a vinda dos medicamentos, sem dúvida, a vida melhorou muito e a possibilidade de ficar vivo passou a existir, coisa que, de fato, antes, entre uma pessoa desenvolver a doença, né? Porque uma coisa é pegar o HIV, outra coisa é desenvolver a doença. Sem remédio, sem nada, isso demorava uns 8 anos em média, demora uns 8 anos em média. Depois que a pessoa fica doente, antigamente no Brasil se morria em 6 meses.
É muito bom hoje saber que as pessoas podem viver e viver a vida toda. Mas a gente vai ter que saber como é que lida com isso, como é que faz prevenção com isso e também não glamorizar. Quer dizer, se não era bom fazer terrorismo e demonizar a vida com HIV e dizer que é impossível viver com HIV, também não vale a pena dourar a pílula e cair por outro lado e banalizar o fato de uma pessoa viver com HIV. Todos os remédios têm efeitos colaterais. Se você tem que tomar o remédio a vida toda, eles mais efeitos colaterais ainda vão ter. Então, é muito melhor viver sem HIV. E qualquer pessoa que vive com HIV provavelmente vai dizer que preferia viver sem HIV. Agora, é muito melhor ficar vivo, então é muito bom ter o remédio. Então, a gente vai ter que... É um certo dilema que a gente vai ter que lidar, né? E agora, não dá para banalizar e dizer assim, é completamente normal viver com HIV, né? Eu acho que fala mais de um jeito mais sincero sobre isso quem vive com HIV. Antes de ir para o intervalo aqui, só pergunta mais do Emilson Nunes. Ele pergunta qual o potencial de contaminação do vírus HIV através da gilete de barbeiro reaproveitada ou mesmo de alicate de unha. Olha, é muito pequeno, né? Não dá para dizer que é zero, mas não é assim que as pessoas pegam HIV. Quer dizer, acho que as pessoas... É óbvio que o material tem que ser esterilizado, hepatite, outras doenças são mais facilmente transmissíveis por reutilização de material dessa natureza. Então, é claro que a questão da esterilização e não reuso de materiais cortantes é fundamental, mas as pessoas deviam se preocupar que é de outro jeito que a maior parte do povo pega HIV. Então, nós vamos falar desse outro jeito daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre os números da AIDS no Brasil. Com a gente, o médico sanitarista Arthur Kalischmann, coordenador adjunto do Centro de Referência e Treinamento DST AIDS do Estado de São Paulo, e o sociólogo Alexandre Grangeiro, pesquisador da Faculdade de Medicina da USP. Continue aqui participando da nossa conversa pelo Facebook e também pelo Twitter. O número de jovens que não se previnem contra doenças sexualmente transmissíveis subiu de tal forma no mundo que já se tornou o segundo maior fator de risco para eles. Histórias de gente que não usa a camisinha não faltam entre os jovens. Conheço, por exemplo, meninos que tiveram relações com meninas e elas tinham AIDS e depois ele não ficou sabendo bem depois. Mesmo com o risco das doenças sexualmente transmissíveis, ainda tem gente que só se preocupa com gravidez. E pior, transfere a responsabilidade para o outro. Se tem outros modos que a menina usa, acho que não precisa da camisinha. Pensamentos como esse fizeram um índice nada positivo subir de forma alarmante em 2 décadas. O sexo sem proteção é o fator de risco que mais cresceu na faixa etária entre 15 e 19 anos. Passou do 12º para o 2º lugar. Também é o segundo colocado entre os jovens de 20 a 24 anos. Nos 2 casos, está atrás somente do consumo de bebidas alcoólicas. As pesquisas que estão trazendo novas oportunidades de controle das doenças sexualmente transmissíveis acabam levando o jovem a imaginar que ele não corre tanto risco assim. Mas nós sabemos que a AIDS e agora novas doenças como, por exemplo, a transmissão da Zika através das relações sexuais são bastante perigosas. A insegurança do jovem durante a iniciação sexual influencia nessa resistência ao uso da camisinha. A mudança desse quadro envolve diferentes fatores. A educação sexual nas escolas deve trazer esse tema, as famílias devem falar com seus filhos sobre essa questão e sabendo que a iniciação sexual no Brasil, para meninos e meninas, ocorre em torno dos 15 anos de idade, seja qual for a classe social a qual estejamos nos referindo. Mais uma vez, doutora Carmita, chamando a atenção para o papel das escolas, a importância de falar sobre o assunto nas escolas e o papel dos pais também, é a questão que a Thaís Faria levanta aqui, né? Percebo que antes mesmo de conscientizarmos os filhos, temos que conscientizar os pais sobre a importância de sim falar sobre esse assunto, Alexandre.
Então, eu acho que essa questão é fundamental. Eu acho que a mobilização da sociedade é, de fato, aquilo que é capaz de dar uma resposta a uma epidemia tão grave como a da AIDS. E não é só em relação à AIDS, né? Se nós formos ver, por exemplo, a H1N1 há um tempo atrás, como se nós vemos a própria Zika, dengue, etc., aonde que está a grande chave para combater essas doenças na sociedade? É a mobilização social. Para ter mobilização social, a família, a escola, as comunidades, elas precisam cada vez mais incorporar e discutir o tema de AIDS, mas precisa discutir isso de uma forma franca, né? Ou seja, de uma forma aberta e de uma forma tolerante, inclusive incorporando as pessoas que estão mais atingidas pela epidemia. Agora, doutor Arthur, eu percebo aqui nas redes sociais que ainda tem muita dúvida na questão da transmissão, né? Tem até o Emilson contando aqui que viu uma cena de uma menininha que se machucou e foi lá, a outra tocou e pegou o sangue. Vamos, então, fazer um alerta nesse sentido, como é que se pega o vírus? Enfim, o vírus do HIV, onde é que ele existe no corpo humano em quantidade suficiente para infectar outra pessoa? Nas secreções sexuais, ou seja, no sêmen ou na secreção vaginal, no sangue e no leite materno. Só que o vírus HIV ele não atravessa a pele íntegra. A pele, não, se você chegar na pele, pode botar sangue, sêmen, leite, não tem problema. Ele tem que chegar ou numa ferida ou na mucosa. Então, por exemplo, se essa menininha que pegou no sangue, encostou na pele da outra, o risco é muito, muito pequeno. Porque acho que as pessoas têm que estar atentas, é que o jeito certo, o jeito que todo mundo pega HIV no mundo, a grande parte é namorando sem camisinha, compartilhando agulha e seringa, ou a mãe que está infectada podendo passar para a criança se ela não está em tratamento. Uma mulher grávida em tratamento, como o Alexandre falou antes, uma pessoa com HIV que está em uso de antirretroviral transmite muito pouco vírus, seja uma mãe para o seu filho, seja uma pessoa para outra nas relações sexuais. E a parcela mais atingida aqui no nosso país são os jovens. São jovens e principalmente os jovens gays, né? A epidemia cresce de forma muito importante. O Alexandre já colocou essa questão geracional, né? Então, por exemplo, um gay jovem que começa a ter a vida sexual hoje, né? Ele tem todas essas possibilidades, né, de encontro de parceiros. Ele tem toda a geração que nasceu na década de 80 e 90, que vai namorar com ele também, como gays mais velhos, que tem uma prevalência grande do HIV, porque veio acumulando a epidemia no tempo todo, né? E como está se falando, quer dizer, os homens gays são homens, eles não deixam de ser homens, tanto quanto os homens héteros têm dificuldade de usar camisinha. Os gays usam muito mais camisinha do que os héteros, né? Se a gente for pensar bem, não é à toa que são as mulheres que usam pílula, são as mulheres que fazem laqueadura, quer dizer, os homens, em geral, têm muita dificuldade de usar camisinha, os gays até usam muito mais. Porém, com o nível de infecção, a prevalência do HIV na comunidade gay, o uso está pequeno. Daí também a importância dessas outras estratégias de prevenção que têm que ser cada vez mais faladas também. A PEP, a PrEP, estratégias comportamentais, quer dizer, e as pessoas têm que ter lugares para conversar sobre isso, tanto nos serviços de saúde, quanto nas escolas, quanto nas famílias, quanto nas casas, enfim. Como a Alexandre falou, se não se tiver espaço de discussão, essas tecnologias vão ficar perdidas. É para falar espaço de discussão, né? A Cláudia Jane, ela comenta aqui no Nordeste, eu só vejo a pastoral da AIDS falar sobre o assunto e mais nada, é o que ela comenta. Então, precisamos falar mais, né? E para falar mais, de fato, eu gostaria de chamar a atenção, enfatizar um pouco mais essa questão que o Arthur falou. A epidemia entre gays é uma questão muito importante hoje. Só para se ter uma ideia, um estudo que foi feito na região central de São Paulo está mostrando taxas de prevalência superior a 15%. Em populações gays entre 30 e 40 anos, essa taxa chega a quase 25%, 1 a cada 4, então, portanto. Então, é uma situação muito grave. E muito dessa população gay ela é atingida desta forma por conta de preconceito, por conta de homofobia, por conta de falta de tolerância da sociedade. Então, se nós quisermos controlar a epidemia hoje de AIDS, nós precisamos dar resposta a essas questões que são cruciais. Precisa reduzir preconceito, precisa reduzir estigma, precisa melhorar as ações de tolerância para essas situações. E por falar justamente em controlar essa meta, a epidemia, Alexandre, existe essa meta de chegar até 2030, né, e acabar com a epidemia de AIDS no mundo. Podemos chegar lá, esse prazo até 2030, e é factível e de que forma? Esse alerta que a UNAIDS, né, que é a Agência Internacional da AIDS da ONU, fez é justamente nesse sentido. Quer dizer, se a gente não reforça as estratégias de prevenção
e não garante o acesso das pessoas ao tratamento, né? Ou seja, se ele não reforça os serviços de saúde, as redes de saúde, a coisa vai ficar muito difícil, né? Então, embora as tecnologias estejam aí, como o Alexandre falou, nunca se teve tanta tecnologia disponível, seja para prevenir, seja para tratar, se não existirem políticas públicas para isso, a gente vai ficar para trás. E uma coisa importante que eu acho que eu estava comentando com o Alexandre antes, que ele levanta, assim, é muito bom quando a UNAIDS lança esse alerta. Sim. Porque ela fala, ó, poder a gente pode, mas a gente não está conseguindo do jeito que a gente está fazendo. Então, os governos, muitas vezes, em vez de ficar, né, e eu digo isso, eu estou aqui do estado de São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo é um lugar onde, infelizmente, a mortalidade está estabilizada há 3 anos, ela parou de cair, né, e onde a epidemia, como no resto do Brasil, sobe entre os gays. E a gente tem que falar disso, não adianta esconder ou dizer, não, está tudo bem, porque essa mobilização social, ela passa por um alerta sincero de quem tem acesso aos números, de falar disso abertamente, né? Então, poder falar disso e trazer esse alerta é fundamental para poder dar esse start. Então, não adianta ficar escondendo ou ficar sentado em cima, que o Brasil já teve essa resposta toda. Não, a gente tem que estar atento, tem que estar aberto às críticas, aos problemas, para poder enfrentá-los de forma aberta. Falta um minutinho final aí para um recado final, Alexandre. Então, na verdade, eu diria o seguinte, tem questões essenciais hoje. Então, pessoas que estão transando com uma grande atividade sexual, grande número de parceiros, trocando parceiro desconhecido, tem que tomar precaução. Preservativo é uma das estratégias. Se não quiser usar o preservativo, não conseguir usar o preservativo, pode usar os medicamentos antirretrovirais, pode usar o teste anti-HIV para fazer acordos e parcerias sexuais. Ou seja, então, tem muitas opções além da camisinha que eu acho que tem que ser chamada a atenção e tem que ser divulgado. E do ponto de vista daquelas pessoas que acham hoje que pode ter entrado em contato com o vírus, faz o teste. Fazer o teste é fundamental. Nós sabemos que muitas pessoas têm o vírus e nem sabem, né? Exatamente. A importância do diagnóstico também. Fazer o teste, assim, hoje, quer dizer, esse conjunto que a gente tem chamado de prevenção combinada, né? Então, o teste hoje é um instrumento de prevenção, todas as estratégias biomédicas que usam medicamento são estratégias de prevenção, a camisinha é uma estratégia de prevenção, combinar e fazer acordos é estratégia de prevenção, qualquer estratégia de prevenção é melhor do que nenhuma estratégia, e como o Alexandre falou, para populações mais vulneráveis, as pessoas têm que saber tudo que elas podem fazer para escolher o que for possível naquela hora para não ficar a pé. Muito obrigada pela conversa de hoje, esse alerta tão importante. Eu espero, assim, eu senti hoje que foi uma aula aqui sobre o assunto, né? Até uma próxima oportunidade, quem sabe aí com resultados diferentes. Muito bem. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigada, até a próxima. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Uma ótima tarde para você.